Senhora presidente dessa sessão, deputada Fatinha, senhoras e senhores deputados, venho aqui à tribuna da Alerj para esse pronunciamento na abertura dos trabalhos legislativos do ano de 2018. E não pode ser um outro tema que eu vá abordar aqui nesse plenário, senão a avaliação da mensagem que encaminhou o governador do Estado, Luiz Fernando Pezão, através do seu secretário-chefe da Casa Civil, a essa Assembleia Legislativa e, consequentemente, à população do Estado do Rio de Janeiro. Ouvi com extrema atenção a mensagem do governador lida nessa casa. E parece que o governador segue desconectado com a realidade do Estado do Rio de Janeiro, infelizmente. O quadro aqui pintado pela mensagem do governador certamente não é o quadro que a população carioca e fluminense vive todos os dias. O Estado do Rio de Janeiro segue falido e quebrado. O Estado do Rio de Janeiro não consegue prestar os mínimos serviços à nossa população. Nós seguimos num total estado de calamidade administrativa e também política no nosso Estado. A saúde, a segurança, a educação, áreas básicas de responsabilidade do Estado, não apresentaram nenhuma melhora. E é estarrecedor ouvir do governador do Estado que a situação da segurança está melhorando, que o pior já passou. Ora, qualquer cidadão desse Estado sabe que nós estamos vivendo um processo de total esfacelamento das forças policiais do nosso Estado e da capacidade de manter a ordem. É uma má notícia a cada minuto. É recorde de tiroteios, quantidade de policiais mortos segue em índices absurdos e inaceitáveis, a população refém da bandidagem sem que o Estado consiga reagir. E aqui vem informações que os índices de criminalidade estão caindo, que os índices de roubo a transeuntes estão caindo, como se nós não conhecêssemos a realidade do nosso Estado. Ora, um governante que vem e apresenta à Assembleia Legislativa e, consequentemente, à sociedade um quadro completamente desconexo com a realidade, demonstra que não tem as condições de enfrentar os gigantescos desafios, segue sem essas condições para esse ano de 2018, o que nos leva a uma enorme preocupação. Hoje, o ministro da Defesa do Brasil anunciou o enésimo plano coordenado, integrado com as forças de segurança estaduais. Olha, a lamentar o posicionamento das autoridades federais em toda essa crise da segurança pública no nosso Estado. É inaceitável que um ministro de Estado venha ao Rio de Janeiro para falar que vai implementar uma nova fase de um novo plano sem que sequer tenha concluído qualquer etapa do que foi prometido ano passado. Aonde estão as forças federais? Que resultados práticos foram alcançados nessa integração até agora com a Polícia Civil e com a Polícia Militar? Que apoio deu o governo federal para dar maiores condições de funcionamento às nossas políticas? Nenhuma, zero. O que se fez até agora, e a população do Rio de Janeiro sabe, apenas ações pirotécnicas. Cerca-se uma área com blindados, tanques, homens, cães e armas, sem resultado prático nenhum. A Rocinha, que ensejou uma das principais ações federais e a chegada dessas tropas no Rio de Janeiro, segue até hoje aterrorizada por bandidos com tiroteios todos os dias. E olha, vamos falar a verdade. O que sai na imprensa, e houve uma crítica também dessa autoridade dizendo que a imprensa do Rio de Janeiro entra em delírio e exagera e cria fatos. Todos nós sabemos, senhoras e senhores deputados, que o que aparece na imprensa do Rio de Janeiro é apenas uma mínima fração da crise de segurança que vive no nosso Estado. A imprensa do Rio de Janeiro tem por hábito, e todos nós sabemos disso, de apenas divulgar
o que se passa no centro da cidade, na Zona Sul, em algumas grandes comunidades e nas vias expressas. Não há registro da tragédia que vive a nossa Baixada Fluminense. Não há registro do que se passa hoje no interior do estado. Não há registro do avanço da criminalidade galopante na zona norte do Rio de Janeiro, na Grande Pavuna, na zona oeste do Rio de Janeiro, que está entregue às traças e às baratas. Por isso, senhora presidente, eu gostaria aqui do alto dessa tribuna de expressar a minha gigantesca preocupação de iniciarmos essa sessão legislativa com uma imagem cor-de-rosa, otimista do governo do estado, tendo o nosso estado desmoronando a cada dia, sem condições de servir adequadamente a nossa população. Por isso nós temos a responsabilidade de aqui, primeiro, olhar e tratar as coisas como elas são, pois nós temos a responsabilidade de gritar em nome da população. E segundo, verificar como nós podemos fazer para que o estado do Rio de Janeiro possa sobreviver esse um ano antes das eleições de novembro e a tomada de posse do novo governador, porque, infelizmente, nós já dissemos isso há muito tempo, nós não teremos condições de sonhar com uma melhora significativa durante esse ano. E precisaremos que as autoridades federais estejam atentas, em vez de atacar a imprensa, em vez de inventarem atividades sem efeito prático nenhum, saibam, o estado do Rio de Janeiro está cada vez mais dominado pela criminalidade, com a população acovardada sem poder sair nas ruas e com o governo federal sem cumprir a sua responsabilidade de efetivamente apoiar o estado numa saída para essa crise. Senhora presidente, me preocupou muito, começamos mal esse ano legislativo com essa mensagem que não tem conexão com a realidade que vive o nosso estado, e nós aqui teremos a responsabilidade de exigir do Poder Executivo, de exigir também do governo federal um melhor cumprimento das suas obrigações. O estado do Rio de Janeiro está em crise. A crise não passou e nem passará enquanto quiserem vender à população uma situação que não é a realidade. Nós aqui estaremos atentos e trabalhando no conjunto da casa, nas nossas comissões permanentes, para aprimorar a legislação e, principalmente, para trazer a responsabilidade desses gestores que não compreendem que esse estado está às portas de uma convulsão social, e isso é gravíssimo, e nós precisamos resistir e encontrar os caminhos, não tapando o sol com a peneira, e sim com ações efetivas. Obrigado, senhora presidente.